Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 25 de março de 2020, são 10 horas e 11 minutos. Lição 11 do dia 17 de maio de 2020, derrotando o primeiro inimigo. Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Esta é a classe de jovens. E você, jovem cristão, você precisa ser aluno da Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aos Romanos capítulo 8, versículo 37. Só para nível de curiosidade, os cristãos mais conservadores consideram o livro de aos Romanos o livro mais importante da Bíblia. Síntese. Em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. É bastante viável comentar o seguinte: em Cristo somos mais do que vencedores. É verdade, é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos afirma. Entretanto, é necessário também nós compreendermos que não é porque nós somos servos fiéis a esse Deus que nós sempre venceremos. Por quê? Porque há algumas situações a qual Deus nos prepara para o nosso amadurecimento. Então isso quer dizer que nem sempre nós venceremos na vida. De repente você será reprovado numa prova ou algo parecido, não se sairá bem em alguma situação da sua vida. Isso não é porque você não está sendo fiel a Deus, mas é porque Deus está te preparando para algo que você precisa ter uma certa maturidade. É aquela questão, né? Muitas das vezes Deus usa a prova não para nos reprovar, mas para nos dar maturidade. Introdução. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda a vitória vem do alto, do Senhor. Interessante, Salmo 121 vai dizer que eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso geralmente conta porque Davi, naquela situação, ele permitiu os seus flecheiros, vamos assim dizer, que ficassem em casa, porque ele considerou que a guerra ia ser fácil. Quando ele viu, e os flecheiros geralmente ficavam nos montes, e quando ele viu que o negócio ficou feio, que ficou feia a coisa para ele, ele olhou para os montes para verem os seus flecheiros, para com os flecheiros vencerem a guerra. Então quando ele olhou e viu que não estava lá, ele se lembrou: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem dos flecheiros, o meu socorro não vem dos meus soldados, o meu socorro vem do Senhor. Então é necessário nós entendermos e termos maturidade que não importa o quanto você tem boas estratégias na sua vida, se você sabe gerenciar bem pessoas, até mesmo na igreja, você sabe lidar com situações difíceis, mas se você não estiver com a sua trajetória em Deus, se você não estiver com o seu coração em Deus, você não terá a estratégia perfeita. Por quê? Porque é Deus que é o Senhor, é Ele que nos dá a estratégia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. A primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros,
Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao monte Nebo, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida, mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra. 38 anos antes, os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. A questão dos espias, a questão de você observar o terreno inimigo ou coisa parecida, que é aqui o contexto nosso, você precisa ver as questões do seguinte. Por exemplo, quando você vai num lugar e você vê as coisas horríveis que tem lá, você é capaz de observar aquilo que é bom? Vemos que as pessoas disseram sobre a questão da terra prometida. Vemos que Josué e Caleb, por exemplo, não desmentiram o que os outros falaram. Em outras palavras, ele estava dizendo, realmente o lugar lá é assim mesmo. Eles são poderosos, eles são isso, eles são aquilo. Mas também é isso, e o Senhor nos disse que nos dará a terra. Em outras palavras, para resumir, muitas das vezes nós olhamos as dificuldades e não cremos no que Deus nos disse, no que Deus nos prometeu. Então nós precisamos ficar firmes na promessa do Senhor. Se Deus disse que vai fazer, Ele fará, independente das circunstâncias. Por quê? Porque Ele é Deus. O rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores no hebraico Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte. Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras, intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. O povo de Jericó, pelo contexto bíblico, eram pessoas que faziam sacrifícios de crianças, eram pessoas experimentadas em guerra, eles entendiam e sabiam como montar bem o exército. Um pouco diferente do povo de Israel que estava vindo, que estava chegando, eram pessoas que não tinham muito hábito da guerra. Mas vemos que o Senhor deu vitória ao povo. E tem algumas questões, principalmente aqui sobre o muro de Jericó, a ser observada. A questão de Raabe, por exemplo, pelo seguinte: como pode, já que os muros caíram, como é que conseguiram salvar Raabe? Bom, por 2 questões. Primeiro que os 2 muros, existiam 2 muros na cidade de Jericó, o muro chamado muro de dentro e o muro de fora, Por isso que sempre fala sobre seus muros, porque não era um muro só, eram 2. Então esses muros, eles, por serem fortes, Raabe poderia ter 2 questões, na verdade são 3. Raabe poderia morar no muro de dentro, Raabe poderia morar entre os muros, ou Raabe poderia morar numa parte do muro que não caiu, porque algumas partes do muro não caíram, não foram completamente todas as partes do muro, inclusive até hoje existe lá alguns lugares deste muro que ainda estão de pé.
Então vemos que por essa razão conseguiram salvar Raabe. Raabe não morreu no caso, né, na queda dos muros. Então vemos que o povo lá era um povo, a questão não o povo Raabe. Raabe era uma mulher prostituta que chegou até mentir. Entretanto, há uma questão que nós precisamos entender. A Bíblia condena a mentira. João 8,44 vai falar que o diabo é o pai da mentira. Mas por que então Deus poupou Raabe? Porque Raabe salvou os espias e Deus acabou tolerando a mentira de Raabe. Por quê? Porque viu sinceridade no coração daquela prostituta. Em outras palavras, traz então uma lição para nós que Deus não faz acepção de pessoas. E quando das vezes nós fazemos acepção de pessoas, quando entra um homossexual dentro do templo, ou mesmo uma prostituta, ou uma pessoa que não é bem vista pela sociedade, nós torcemos o nariz. E o que é algo tenebroso, é pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pecado e Tiago vai falar que fazer acepção de pessoas é pecado. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. O adversário era um querubim, o diabo era um querubim. O querubim era um anjo da mais elevada hierarquia. No caso, na hierarquia seria querubim, serafim, arcanjo e anjos. Essa seria, ou é, né, a hierarquia. Então, o querubim ele é da mais elevada hierarquia, é o mais poderoso entre os anjos. Então, por ele conhecer e ter este poder, ele é, em questões, como eu vou dizer, de poder, mais forte do que o homem. Qualquer anjo é mais forte do que o homem. Imagine um querubim que é maior dos anjos, é o mais poderoso dos anjos. Então vemos que a única forma, a única maneira do homem estar vencendo este querubim, né, esse querubim caído, né, é com a ajuda de Deus. Se Deus não estiver no negócio, nós não teremos nenhum êxito na nossa batalha. Nós não conseguiremos vencer, nós não conseguiremos avançar. Por quê? Porque nesse conceito o adversário é mais forte do que nós. Então nós precisamos da ajuda de Deus. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. A corte dos suprimentos do inimigo e manutenção no ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos, sabe que somos pó. Por isso, o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer-lhes promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como o tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Por que isso? Porque Deus fala uma única vez. Se ele disse uma única vez, basta. Se ele disse que sim, é sim. Se ele disse que não, é não. Entretanto, nós como humanos, nossa fé muitas das vezes se enfraquece. Nós precisamos ouvir de novo. Precisamos de um renovo. Precisamos de uma nova
reafirmação daquela promessa. Por quê? Porque nós, os homens, né, a raça humana, homem e mulher, nós temos essa questão da dúvida. Muitas das vezes, apesar que o Senhor Deus fala conosco, mas lá no fundo, às vezes nós começamos a pensar, mas será mesmo? Será que Deus realmente vai fazer isso? Porque eu sou assim? Porque eu fiz tal coisa ontem? Porque eu fiz isso hoje? E nós começamos a colocar dúvida no nosso coração. Ou quando nós começamos a dar muito ouvido ao nosso adversário. Então, quando nós começamos a dar muito ouvido ao nosso adversário, a nossa fé se enfraquece. Por isso, a importância de estarmos sempre na presença do Senhor, dia após dia. Para quê? Para que nós não venhamos dar ouvido ao adversário e que nós venhamos ouvir mais a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Homens amados à frente dos sacerdotes. A estratégia, eu acabei não comentando a questão aqui do alimento, né? O alimento para toda a raça humana, para todo ser vivo, ela é imprescindível. Sem alimento nós morremos. Então vemos que a estratégia foi parar com o alimento para enfraquecer o exército. Uma outra curiosidade também que eu não falei, que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A cidade de Jericó estima-se que está entre 10 mil e 11 mil anos de idade. Então ela é uma cidadezinha bem velhinha. É tida como a cidade mais antiga do mundo. Algumas outras cidades estão procurando também ser a mais velha do mundo, mas não está conseguindo provar que é mais velha do que Jericó. Por isso, Jericó continua sendo tida como a cidade mais antiga do mundo. Então, a questão do alimento, nós sem alimentos, nós morremos. Então, quando você corta o alimento do seu adversário, você o impede de crescer. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguirem 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Então vemos que o povo fez 13 voltas ao redor de Jericó, das muralhas. E na última, quando gritou, a muralha veio abaixo. É interessante que a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Numa questão de guerra, numa estratégia de guerra, qual é a probabilidade de um exército vencer um outro exército gritando? Não é realmente nenhuma. Isso só prova que realmente foi Deus quem agiu. E uma outra questão sobre a muralha de Jericó, que também é interessante nós falarmos, não é que a ciência, quando prova a Bíblia, tem alguma importância para nós, porque independente se a ciência prova ou não a Bíblia, nós continuamos acreditando da mesma forma. Pelo menos eu não preciso que a ciência prove que a Bíblia é a verdade, porque eu creio que ela é a verdade. Mas a arqueologia, que é em torno direto, para ser direto, é a ciência que estuda as rochas, dizem que a arqueologia diz e afirma que para derrubar as muralhas de Jericó só teve uma única forma, através de um terremoto. Então vemos que realmente a arqueologia acaba confirmando o que a Bíblia já dizia. E muitas das vezes a ciência quer distorcer a Bíblia, mas acaba, não é o caso da arqueologia, aqui é diferente, acaba provando que de fato foi Deus quem criou o mundo. Então, quanto mais a ciência tenta provar o contrário, mais ela acaba provando. À espera de um milagre.
voltei mais uma vez a não comentar. A loucura de Deus é uma coisa extraordinária. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, como diz a Bíblia. E imagina você, para derrotar o seu primeiro inimigo, Deus manda você gritar. Pode parecer loucura, mas se Deus mandou fazer, é para fazer. E vemos que o povo de Israel, para conquistar as muralhas de Jericó, fizeram exatamente como Deus mandou fazer. Deram 6 voltas durante 6 dias, depois mais 7 voltas, um total de 13 voltas. Então vemos que na última volta, quando Deus mandou gritar, o povo gritou e a muralha veio ao chão. Isso por quê? Para mostrar para o povo que foi Deus quem derrubou a muralha. Não foi o exército de Israel, não foi o povo de Israel, não foi Josué, foi a obediência do povo a Deus que fez com que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fizesse cair as muralhas. Ou seja, foi Deus quem derrubou as muralhas, foi Deus quem fez as muralhas ruírem. À espera de um milagre, Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado por 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior que morreu no deserto. A Bíblia diz que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deve estar lá em 1 Pedro 5:7, 5:6, está por ali. E a Bíblia também diz para nós não andarmos ansiosos, como diz no livro de Mateus, capítulo 6, me parece 32 ou 33. Em outras palavras, o que Deus está falando para nós é: tenha confiança em mim. Se eu disse que vou fazer, eu farei. É essa esperança que nós precisamos ter, é esta confiança em Deus que nós precisamos ter. E não ficar ocioso de um lado para o outro. É mais ou menos o seguinte: você entrega algo para Deus, uma situação, e você fica toda hora lembrando a Deus aquela situação. Mas você já não entregou nas mãos do Senhor? A Bíblia não diz lá em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, muitas vezes nós estamos com ansiedade demais, estamos ansiosos demais para isso ou para aquilo, à espera de um milagre, e o milagre não acontece. Mas tenha fé no Senhor, porque ao tempo dele, ele te dará vitória. Isso vai fazer com que o teu coração acabe se alegrando mais no Senhor. Quando você confia nele, quando você entrega a sua vida para ele, você vê que com amor eterno ele vai te abençoar, e você verá o quão amoroso é o Senhor a qual você serve. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa todos gritavam de uma só voz. Os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco procedente sob um sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e a perdeu. É muito difícil falar desse ponto. Por quê? Porque ninguém fala nada. É como diz lá em Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ficar em silêncio. Imagina você numa guerra e tendo que ficar em silêncio durante 6 dias. Ninguém fala nada. É mais difícil para as mulheres, né? A parte feminina
tem um pouco mais de dificuldade de cumprir essa questão do silêncio, né? Apesar que muitos de nós homens também falamos bem. Mas, entretanto, mas geralmente a mulher, geralmente elas conversam mais. Então, imagina nessa situação. O que Deus está falando para nós? Quando nós entrarmos numa peleja, não vamos falar. Não vamos comentar com um e comentar com o outro. Vamos ficar confiantes em Deus. Vamos falar somente com Deus. Entra no seu quarto, feche a porta e fale com seu pai em secreto. Converse com ele em secreto, entre só você e o Pai Celestial. Mas muitas das vezes nós nos precipitamos e falamos para um e para outro. E por causa disso nós acabamos murmurando e não recebendo vitória. Caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra de engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Bom, os muros caíram. Deus disse que ia cair, não caiu? Caíram. Pois bem, o que Deus fez para as muralhas caírem? Nós não sabemos, a grosso modo. Nós sabemos que possivelmente foi um terremoto, Deus fez elas caírem, ruírem, elas caíram diante do povo, mas não se sabe como. Por que não? Vou contar aqui, certa vez eu estava lecionando para a classe dos adolescentes da minha congregação e falávamos sobre milagres. E eu perguntei para a classe o que é milagre. Eles ficaram um pouco... ninguém queria responder, mas eu comecei a perguntar diretamente a um e a outro. Teve uma resposta que eu achei bastante interessante. Uma adolescente disse o seguinte: milagre, eu sei o que é milagre, mas eu não sei explicar. E é exatamente isso. Milagre, nós sabemos o que é, mas nós não conseguimos explicar. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó, e os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser arriscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades-estados, reinos, localizadas no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. No meio de uma perdição de um povo perdido, foi justamente uma prostituta que foi salva. Parece contraditório, não é mesmo? Mas vemos que, como eu já disse no início, Deus não faz acepção de pessoa. Todo aquele que chegar a Deus crendo que Ele existe e proferir o seu nome, certamente será salvo. E Raabe, ela fez algo extraordinário. Ela conseguiu fazer com que toda a sua família fosse salva. O que também o apóstolo Paulo acabou dizendo também para o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, está lá em Atos 16:31. Então, quando nós cremos no Senhor, as bênçãos do Senhor
chegam a nós e a nossa família. É bem verdade que cada situação é uma situação. A Bíblia ela tem tempo e espaço. Não é porque a Bíblia disse para um certo povo que de repente vai servir para mim. Cada caso é um caso. Entretanto, eu compreendo e entendo que o Senhor disse em sua palavra que Ele visita até 1000 gerações daqueles que o obedecem e chega até a quinta, somente a quinta geração daqueles que o aborrecem. Então vemos que realmente quando nós cremos no Senhor Jesus, independente da nossa situação atual, o Senhor faz com que a família acaba sendo agraciada. Conclusão: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então vemos que Josué recebeu de Deus uma estratégia. Então que o Senhor te dê a estratégia perfeita para que você venha vencer o seu primeiro inimigo, ou o seu segundo, ou o inimigo que está nesse momento te afrontando. O Senhor te dará vitória se você está aos pés dele, se você buscar a presença dele, jejum, oração, leitura da sua santa palavra, e que o Senhor Deus te dê as ricas bênçãos do céu. Que o Senhor faça com que sua família também seja salva na pessoa santa de Jesus, e que você tenha uma boa aula. Tchau!